Para acabar aqui a geometria do 11º ano, vamos referir a equação cartesiana de um plano, em que vamos ter sempre três coordenadas. A primeira coisa que vamos fazer é desenhar um plano, sempre lá está, três dimensões, e depois temos um vetor que é o n, que é o vetor normal ao plano alfa. As coordenadas do vetor n é sempre do género a, b e c. E as coordenadas a equação cartesiana de um plano é sempre do género ax mais by mais o cz mais o d igual a zero. Esta é a equação cartesiana de um plano, em que o nosso d é como se fosse a ordenada na origem, em que é específica ou seja, de um plano. Por exemplo, podemos ter planos que são paralelos e é o D que vai indicar a sua posição. No fundo, estes dois planos vão ser paralelos, ou seja, o seu A, o B e o C vão ser iguais. A única coisa que vai ser diferente é o D. Por isso é que o D aqui funciona quase como ordenada na origem. Temos o nosso A, o B e o C, as coordenadas do vetor normal, e depois, ao substituirmos o x, o y e o z por um ponto de qualquer do plano, conseguimos sempre determinar o d. Vamos ter agora aqui um exemplo de uma equação cartesiana de um plano, em que nos pedem para identificar quais são as coordenadas do vetor normal ao plano e também dizer qual é que é a coordenada de um dos pontos do plano. Logicamente, o nosso n vai ser igual a 3 menos 1 e 2. Lá está, é o nosso A, B e C. Aqui está negativo, logo, ou seja, o nosso B aparece sempre como positivo, mas como está menos Y, significa que ele vai ser negativo. E portanto é isto. Agora, uma coordenada por exemplo, o ponto A. Pode ser, por exemplo, o 1, 0 e 0. O que é que tem de acontecer? Ao substituir o x, o y e o z na equação descrita aqui em cima, ao substituir ele tem que sempre dar 3. Por isso eu meti no lugar do x 1, ou seja, 3 vezes 1 dá 3, e o y sendo 0 e o z 0. O que é que nunca pode acontecer? Não pode ser o ponto nulo, está bem? Às vezes, ou seja, grande parte das vezes, em vez de ter 3, temos igual a 0. E por isso as pessoas têm sempre tendência a meter um dos pontos é 0, 0, 0. E não convém pôr, está bem? Depois, temos aqui outro exemplo, em que temos, por exemplo, z igual a 6. Que já pode suscitar algumas dúvidas na resolução do exercício. Temos z igual a 6. Então o que é que está a acontecer? Este desapareceu e este desapareceu. Logo, o que é que acontece? Vai ser 0, 0 e depois o que está ao z, ou seja, o c é 1. Não está lá nada, que significa 1. Depois, um dos pontos. Aqui, apesar da coordenada não existir, o ponto não pode ser 0, 0. Não pode ser, por exemplo, 0, 0 e 6. Isso seria um erro. Ou seja, meter aqui 0, 0 e 6, apesar de dar 6 igual a 6, seria um erro, porque estas coordenadas não podem ser 0. Logo, vamos ter que meter só outras coordenadas quaisquer. Por exemplo, um 3, um 5 e aqui um 6, logicamente. Ou seja, nunca pode ser um nulo, está bem? E portanto, lá está, é uma nota que queremos deixar aqui na resolução deste exercício. Dizer também, agora aqui uma parte teórica, o que é que significam planos concorrentes? São planos que, de pelo menos da interseção, ou seja, da interseção de dois planos, não é? Isto é como se fossem duas folhas brancas. É assim que eu gosto de pensar. Podemos ter, por exemplo, assim, do que surge da interseção destes dois, até parece que eles não se interceptam. Vamos fazer aqui de outra forma. Do que surge da interseção destes dois planos, pode não parecer, mas, ou seja, é uma reta.
imaginando, ou seja, no livro eles desenham melhor. Pronto, nunca fui muito bom a geometria a desenhar. Podem já imaginar. Aqui ver se imito o que está no livro. Exato, assim vai ser mais ou menos o que está lá, pronto. E o que surge há aqui uma reta, que é quando eles se interceptam, há aqui uma reta que fica aqui ou aqui, aqui, pronto, algo assim do género. E no fundo, planos concorrentes, isto para dizer que planos concorrentes surge sempre uma reta na interseção de dois planos, ou seja, como se fosse o telhado de uma casa. Planos estreitamente paralelos, obrigatoriamente o nosso N, que é o vetor normal ao plano, eles têm que ser paralelos ou colineares, certo? No fundo é ter um N, um A, B e C, e se eu quiser outro plano paralelo, tem que ser, por exemplo, V, que é 2A, 2B, ou seja, 2C. No fundo como nós aprendemos nas retas paralelas, é U igual a KV. No fundo, este K aqui também se aplica nos planos. O K é 2, está bem? Ou seja, tem que ser sempre multiplicado por 2 aqui em cima. Não podia ser, por exemplo, 2, 3 e 4. Planos coincidentes significa o quê? Que eles, no fundo, estão contidos um dentro do outro. Nunca costumam ser planos do mesmo tamanho. Daqui o que acontece? O nosso A, B e C acaba sempre por ser o mesmo, porque eles são coincidentes, têm que se intersetar, ou seja, têm que estar sobrepostos, intersetar não. E o D acaba sempre também por ser semelhante. Dá sempre uma razão de proporção. Aqui é necessário também isto tudo para sistemas. Por exemplo, é necessário, tendo, por exemplo, determina ou seja, determina a equação da reta que surge da interseção de dois planos, e dá-nos o alfa, que é igual a 2x menos y mais z menos 4, que é igual a 0, e depois o beta, que é x mais 2y mais z, que é igual a 1. E agora, a interseção destes dois planos, logicamente, temos que fazer, no fundo é só meter isto aqui uma chaveta, e fazer em ordem x, podemos começar por sempre fazer em ordem x, e depois substituir em cima e em baixo. Logicamente, temos três incógnitas para duas equações, por isso nunca é um sistema possível e determinado. Vamos ter sempre uma incógnita. No fundo é isto. Mais coisas importantes aqui relativamente à matéria ainda em voga. Temos as equações cartesianas de uma reta, dadas sempre do género de x menos o x0 a dividir por o 1, que é igual a y menos o y0 a dividir por o 2, que é igual a z menos o z0 sobre o 3. Estes valores, o de 1, o de 2 e o de 3, são sempre números reais, ou seja, que são substituíveis, e o x0, y0 e z0 também. O x, o y e o z ficam sempre, ou seja, os que eu vou marcar a amarelo, ficam sempre na equação. Por exemplo, temos o caso de, vou dar aqui um exemplo, aqui mesmo, temos x mais 1 a dividir por 3, que é igual a y sobre 2, que é igual a z menos 2. Agora, identificar um ponto e um plano, um ponto e um vetor da reta. Então, o x0, o y0 e o z0 são pontos da reta. Logo, aqui está mais 1, significa que o ponto é menos 1. Aqui não está nada, logo é 0. E aqui está menos 2, logo é 2.
Este é o ponto A, por exemplo. Agora, em termos de vetor, está a dividir por 3, logo aqui vai ser o 3. Está a dividir por 2, logo aqui é um 2. E agora aqui não está a dividir por nada, ou seja, significa que está subentendido é um 1. Ok? Isto aqui é como se estivesse a dividir por 1, z menos 2 a dividir por 1 é z menos 2. Por isso é que muitas vezes não aparece. O que é que significa, por exemplo, estar isto? Vamos lá meter aqui. O que é que significa estar x igual a 3 e y igual a z menos 2 a dividir por 5? O que é que isto significa? Relativamente a pontos e vetores. Ou seja, pontos muito fáceis. Muito fácil. Ou seja, aqui vai ser 3 na mesma, que é o correspondente ao x. Em termos de y não está lá nada, certo? Ou seja, não está lá nada, é o 0, porque não esqueçamos que é a equação original é x menos x0 igual a y menos y0, que é igual a z menos z0. Isto aqui é dividir por 1, isto aqui é dividir por 2, isto aqui é dividir por 3. Logo, não está lá nada, é 0. E dá z menos 2, significa que o sinal está correto. Logo, é apenas 2 aqui. Agora, relativamente ao vetor, o x é o único que nos põe em dúvida, por isso vamos começar por fazer os outros. Por baixo do y não está nada, logo é 1. Por baixo do z está um 5, ok? E agora, o que é que significa ele estar separado? Significa que a coordenada do vetor aqui é 0 do x. Isto é o que significa ele estar separado. Se nós tivermos, por exemplo, algo do género x igual a x0 e y igual a y0, apenas temos os pontos, o que é que significa? Que o u de 1 é igual a 0 e o u de 2 é igual a 0 também. Ou seja, e o u de 3 tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Isto é o que significa. Esta parte aqui não é difícil. E pronto, vamos ficar aqui pela matéria de geometria do 11º ano, em que já vemos todo o produto escalar. Já temos também, pronto, a introdução aos vetores, que no fundo compõe também o produto escalar e que é uma base importante para essa matéria. E pronto, qualquer dúvida também estamos ao dispor.